Oi, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Team. Aqui chegamos na reta final dessa temporada, na lição 11, é o 11º episódio. Eu, Vinícius, participando mais uma vez. Oi, gente, eu sou a Duda e tô aqui mais uma vez. Eu, o Lucas. E o nosso convidado especial de hoje, o Pastor Luiz. Olá, Vinícius, olá, Duda, olá, Lucas. É um prazer estar aqui para participar com vocês. Eu só queria dizer que eu sou evangelista e que eu moro em Brasília e sou marido da Lilian, a mulher mais bonita. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Então não se esqueça de curtir esse vídeo e nos seguir, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez para estudar esse tema importante da nossa lição. Abençoe os adolescentes e a todos que estão conectados neste momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a lição 11, ela continua a lição anterior, né? Falando um pouquinho de histórias separadas de como Jesus se revelou para as pessoas. E começando com o versículo de Lucas 31 e 32, do capítulo 24. Abriram-se então os olhos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Bom, Luiz, pode dar uma interpretação para a gente? É meio complicado, né? Sim. Obrigado, Vinícius, por essa pergunta. Esse é um texto bíblico importante. Essa é a história dos discípulos no caminho de Emaús. Né? O episódio é um episódio impactante, né? O que tinha acontecido em Jerusalém naquele fim de semana foi simplesmente, entre aspas, o sacrifício de Jesus e também sua ressurreição. Era o assunto do fim de semana, era estava em trend, entendeu? Então todo mundo só falava desse assunto. E aí tinha dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém e eles estavam assim, conversando sobre esse assunto, mas perguntando: será que foi assim mesmo? Será que não foi? Ressuscitou? Não ressuscitou? O assunto era esse, né? Uhum. E esse é o pano de fundo. Esses não eram um dos 12 discípulos, né? Eram outros. Entendi. Eram outros. E porque Jesus tinha outros seguidores. Primeiro tinha 12, depois tinha 70, depois 120 e depois muito mais. Então, eles voltam e o assunto é esse. Então, eles estão comentando. Uhum. Mas havia um questionamento: ressuscitou, não ressuscitou, como é que é e tal. Sabe como é que é essas conversas que saem por aí? Sim. E aí, então, acontece todo esse episódio. Quando chega um terceiro, que é Jesus. Uhum. E aí acontece toda a história que a gente vai desenvolver a partir de agora. Uma pergunta que tá aqui no slide: por que os discípulos não reconheceram Jesus? Então, Duda, essa é a pergunta-chave. Por que as pessoas hoje não reconhecem Jesus? Por que as pessoas hoje não aceitam Jesus? Por que as pessoas hoje não querem se batizar? Por que as pessoas hoje não querem ficar firmes com Jesus? Aí volta para eles. Por que eles não reconheceram Jesus? Bom, a própria lição vai falar um pouco sobre o medo, a preocupação que havia. E Jesus foi preso, julgado, condenado, humilhado. Então os seguidores de Jesus também tinham essa preocupação. E se eu declaro que eu sou seguidor dele, vão me prender também, vão me matar também, vão me crucificar também. Então havia uma série de coisas que envolvia aquele fim de semana e esse episódio. Então eles não reconheceram Jesus, talvez por causa de tudo isso que estava acontecendo. Muita informação e muito pânico no ar. Então eles tiveram essa dificuldade aí, até que de repente acontece um fenômeno sobrenatural, porque o fenômeno aconteceu antes deles reconhecerem Jesus. O coração já estava ardendo, já estava em chamas, mas eles não sabiam que essa terceira pessoa que estava com eles ali, conversando com eles, era Jesus. Então é muito interessante. Às vezes, Lucas, Jesus está com a gente não percebe. Isso é verdade. Vai além da visão, né? Vai além da visão. É sobre, quer dizer, não, ao contrário, perdão, eu ia falar, vai além dos olhos. Mas vai além, porque, não, é a visão humana, né? Sim. A visão humana. Claro, Jesus está conosco. A gente não vê Jesus, é igual aos discípulos de Emaús.
Jesus estava com eles, mas eles não perceberam. Então, por quê? Os olhos estavam fechados. Quais olhos? Os olhos da fé. Porque eles estavam caminhando, não estavam com os olhos fechados. O que estava fechado era o olho da fé, era a percepção, era o entendimento. Ou seja, muitas pessoas hoje não têm a percepção de quem é Jesus, não têm o entendimento de quem é Jesus. Por exemplo, uma vez alguém falou assim, eu vou viajar. O outro falou, te desejo sorte. O que a pessoa queria dizer com isso de desejo sorte? Queria dizer assim, que tudo vá bem, que você seja bem sucedido, que tudo dê certo. Só que a palavra certa é que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que é a mesma coisa no significado lá na frente. Mas é que a palavra sorte não é a melhor palavra. Sim. Mas a pessoa não sabe, então ela fala desejo sorte. Então às vezes a pessoa está falando uma coisa profunda, mas por falta de conhecimento ela fala de um jeito errado. Sorte acaba sendo mais comum, né? Mais comum. Mais ensinado sorte do que Deus te abençoe. Sim. Na cultura judaica, a palavra sorte eles trocam pela palavra shalom. Shalom não é só paz. Shalom é sorte, é bênção, prosperidade, é que você fique bem. O que acontece quando nossas expectativas de Deus não se cumprem? Como você se sente quando a tristeza ou a dúvida tomam conta? Essa é uma excelente pergunta, Lucas. Uma excelente pergunta. Primeiro, os discípulos, havia aquela percepção assim, Jesus morreu. Acabou. Então nós estamos perdidos, ele morreu. Quer dizer, se ele que era o nosso libertador morreu, então nós estamos fritos. Estamos perdidos. Né? Tipo assim, o pastor da igreja abandonou a igreja. Tipo assim, usando a linguagem de hoje. Então os membros vão se dispersar. Entende? Então, aí vem a pergunta, o que acontece quando nossa expectativa de Deus não se cumpre? Veja, nossa expectativa. Porque às vezes nós criamos uma expectativa em cima de uma informação não real. Às vezes nós criamos uma expectativa em cima de uma ideia errada sobre Deus. Por exemplo, a história do leproso, lembra da história do leproso da Bíblia? De Mateus 8, o cara estava leproso. Você sabe o que mais torturava o leproso? Não era a lepra. Era a ideia de pensar que a lepra era um castigo de Deus. Então essa ideia de que a lepra era um castigo de Deus torturava ele. Porque ele pensava assim, a minha doença não tem cura e nem Deus gosta de mim. Então essa expectativa errada faz a pessoa ter um entendimento completamente errado. Então o que acontece quando a nossa expectativa de Deus não se cumpre? Muitas vezes a nossa expectativa está errada. Outras vezes ela pode estar certa. Entende? E aí vem embaixo o complemento. Como você se sente quando a tristeza ou a dúvida tomam conta? Claro, a gente é ser humano, a gente é pecador. A gente se sente triste, se sente abatido, né, como qualquer pessoa poderia se sentir. Mas o fato é que Deus nunca nos desampara. No caso do leproso, Jesus apareceu para ele. Aí o leproso falou assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Quando ele fala se tu quiseres, é uma dúvida. Quando ele fala tu podes, é uma certeza. Entendeu? Quando ele fala se tu quiseres, tipo assim, o Senhor quer me curar? É da tua vontade? Porque a minha doença foi o Senhor que colocou. Então, se tu quiseres, tu podes. Aí Jesus responde assim para ele, eu quero. Jesus não fala eu posso. Porque a dúvida não era se Jesus podia. A dúvida era se Jesus queria. Então Jesus fala assim, eu posso. Ele tinha certeza que Jesus podia. Exato. Ele tinha dúvida se Jesus queria. Então Jesus pode tudo. A pergunta é, será que é da vontade dele? Tá, eu vou viajar, é da vontade de Deus? Vou namorar essa pessoa, é da vontade de Deus? Vou entrar nessa escola, é da vontade de Deus? Devo sair, ser amigo dessa pessoa, é da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Então essas expectativas e perspectivas que a gente às vezes tem, elas podem ser positivas por um lado e podem ser negativas por outro. Quando Jesus está com os discípulos, durante a caminhada de Jesus com os discípulos, e Jesus curava, os discípulos falavam assim,
Ah, esse é Jesus, é o Messias. Andou sobre as águas. Ah, esse é Jesus, sou seguidor dele, sou discípulo dele. Aí ele curou um leproso, curou um cego, curou um aleijado. Aí ele parou a tempestade, acalmou não sei o quê, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou o Lázaro. Aí os discípulos assim, yes, eu sou seguidor dele, tá vendo? Eu sou da igreja dele, não sei o quê. Quando Jesus é preso e não fala nada, Jesus é julgado e não fala nada, é condenado e não abre a boca, batem, cospem nele, tiram a roupa dele, xingam ele não faz nada. Os discípulos param e pensam assim, será que ele é o Messias? A igreja abandona o pastor. Será que ele é o Messias? O que você falou? A igreja abandona o pastor. Usando uma figura de linguagem que nós estamos usando. Então aí a pergunta é, ele é o Messias ou não é? Por que ele não fez nada? Aí que os discípulos se dispersam. Então o entendimento deles sobre Jesus estava errado. Assim como quando Jesus morreu, é como se fosse, acabou. Mas não acabou, ele ressuscitou. E ele está do seu lado. Lucas 24, 25 e 26. Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas disseram? Não era necessário que Cristo sofresse essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Acho que vale a pena você ler também esse texto de baixo. Né? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O que faz o seu coração arder? Essa é uma boa pergunta. Lucas, Duda e Vinícius. A história acho que é conhecida, espero que os adolescentes conheçam bem essa história. E se não conhecem, eu sugiro que leiam Lucas 24, do versículo 13 em diante, que está toda a história. Mas vale a pena a gente ler aqui um texto para dar uma resposta bem ampla. Diz assim, estou em Lucas 24, 13. Fala assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas aquelas coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que não tens estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências destes últimos dias? Verso 19. E lhes perguntou quais? E eles explicaram o que aconteceu em Jerusalém. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Então o assunto é assim, Duda, Lucas e Vinícius e todo o pessoal que está conectado com a gente. Os dois iam conversando sobre o que aconteceu. Vem Jesus e pergunta, vocês estão falando sobre o quê? É como se você ficou numa caverna esse tempo todo? Exatamente. Vocês estão falando sobre o quê? Aí os caras falam assim, os dois falam assim, ué, você é o único que não está sabendo do que aconteceu? Aí Jesus pergunta, o que aconteceu? Era uma deixa, tipo assim, fala. E aí começa a dizer, e à medida que eles vão conversando com Jesus, o coração começa a arder. Começa a queimar. Você já chegou perto de alguém que o seu coração deu uma disparada assim, ou que você ficou emocionado e falou assim, pode ser uma pessoa famosa assim, ou uma pessoa que você queria estar perto, ou você foi a um evento e o evento tinha alguém importante e você fala, é fulano, é cicrano, é não sei o quê. Você se emociona com aquele momento. Então os discípulos conversando com Jesus assim, os dois, o coração começou a arder. Né? Eu imagino que eles começaram a suar frio. Está acontecendo alguma coisa com a gente? O que é? Aí era Jesus que estava ali. E Jesus, na caminhada, se revela. Fala, eu sou... Eles olham, você é Jesus. É uma história, eles dão um filme. Não, já tem filme, né? Mas dá mais um. É uma história incrível. O reconhecimento no partir do pão. Eles o constrangeram a ficar.
Essa atitude de insistência e acolhimento abriu a porta para a grande revelação. O momento do reconhecimento não é só a ceia, mas um gesto familiar e íntimo. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Isso é muito interessante, porque na parte anterior é mencionado Lucas 24, 27, quando Jesus fala assim, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, tudo que está acontecendo agora já estava escrito, já estava profetizado. Então vocês leram, mas vocês esqueceram. Então Jesus começa a relembrá-los de que tudo aquilo não era nada inesperado, não era nada que eles não tivessem acesso antes. Ou seja, Deus nunca faz nada sem antes te dar na Bíblia as revelações. Então tudo que, por exemplo, volta de Cristo, está escrito na Bíblia. O céu está escrito na Bíblia. A vida eterna está escrito na Bíblia. Todos os detalhes estão na Bíblia. Então, e esse episódio também estava. A morte de Cristo, a ressurreição dele, também estava escrito. E aí, quando Jesus se revela, quando eles descobrem que Jesus está ali com eles querem que Jesus fique. E uma coisa que revela que era Jesus mesmo, é a forma como Jesus parte o pão, como Jesus abençoa. Aí aquilo ele fala assim, é ele mesmo. É ele. Porque Jesus fazia isso durante todo o seu ministério. Ele partiu o pão, abençoava. E quando Jesus fez isso, então isso aí sim, não há dúvida, esse é o Messias. Então Jesus estava com a gente esse tempo todo e a gente não tinha percebido. Chamado à missão. A lição é sobre compartilhar a evidência da ressurreição. 1 Coríntios 13, 12. Agora vemos como por um espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Mesmo com o coração em chamas, nossa compreensão ainda é parcial. Você tem dúvidas da sua fé? Quem é responsável por fortalecer a sua fé em Cristo? Excelente pergunta, né? A primeira coisa, compartilhar as evidências da ressurreição de Cristo. Eu estive em Israel. Já estive algumas vezes em Israel. E eu fui ao túmulo de Jesus. E o túmulo dele está vazio. Evidência. Sim. Você vai ao túmulo de outros homens famosos, religiosos, e os restos mortais estão lá. Tipo Buda. Entendeu? Tipo outros caras que são religiosos, famosos, que são considerados tipo uma divindade assim. Você vai lá no túmulo deles, os restos mortais estão lá. No de Jesus, não. Eu entrei no túmulo de Jesus. Experiência única. Que legal. Aí, foi uma coisa incrível. Porque quando você vai a Jerusalém e vai a esses lugares, o túmulo de Jesus é o mais concorrido. Com certeza. Tem uma fila, sempre tem uma fila. Eu peguei a fila. E quando estava chegando minha vez, meu coração começou a arder. Foi chegando minha vez assim. Eu fiquei emocionado. Aí quando chegou a minha vez mesmo, o túmulo ele tem uma porta, que ele é na rocha. Uma portinha eles colocaram. Aí quando eu fui entrando, em cima assim da porta, tem uma frase. E a frase está escrita assim, ó. Ele não está aqui. Ressuscitou. A mesma frase dita pelo anjo? Sim. É o texto bíblico. Ah. Tá lá em cima. Caramba. Aí você já arrepia, eu já comecei a chorar. Entrei chorando. Sentei no chão do túmulo. E fiquei lá, chorando. Depois me ajoelhei e reconsagrei minha vida para Deus. Falei, Deus, eu quero morrer pregando o evangelho. E por isso que eu sou evangelista. Por isso que eu estou aqui hoje. Então, estamos falando de evidências. Certo? E falando do coração arder. Sabe, Duda, sabe, Lucas e Vinícius, e todos os adolescentes, a gente precisa ter essa experiência com Deus. Tem uma fase da vida que você vai pelos pais. Os pais falam, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E aí você vai meio que pelos pais. Mas chega uma fase na tua vida que você tem que ter tua experiência com Deus. Então, leia a Bíblia, ore, entendeu? Busque mais a Deus. Seja ousado. Seja ousado. Entendeu? Não seja tímido para falar de Deus.
Você pode falar, ser tímido como pessoa, digo, para falar de Deus, para viver a experiência. E é somente quando você faz isso que você começa a ter a experiência do coração arder, de você ver Deus fazer coisas incríveis. Então Deus faz. Né? Os discípulos, quando Jesus estava andando com eles, o coração ardia, mas eles não sabiam que era Jesus. Quando ele fala assim, não vai embora, fica, né, para comer com a gente. E Jesus então parte o pão e faz a bênção. Ele estava com a gente o tempo todo, a gente não sabia. Então eu queria que cada adolescente tivesse essa experiência, sabe? Com Jesus. Você por você mesmo. E você vai ter. E vai dar certo. Em sua própria jornada de fé, quais são os momentos ou partir do pão que lhe permite reconhecer a presença e a ação de Jesus em sua vida hoje e como esse reconhecimento impulsiona a agir e a compartilhar sua experiência com os outros? Bom, eu, dando um exemplo pessoal, eu sofri bullying quando eu era garoto, e outro garoto me defendeu. E eu, assim, na época era muito novo, né? Eu sempre frequentei a igreja, os meus tios sempre me levaram, mas eu lembro disso até hoje. E isso me impulsiona. Eu vejo isso como algo de Jesus, né? Pode ser algo pequeno, assim, mas que é um detalhe que foi fundamental para minha vida. Que moldou um pouco o meu caráter, sabe? Um senso de justiça, sabe? Excelente sua experiência. Muito bom seu testemunho. Pegando sua história, então, trazendo para a vida espiritual. Quem é esses meninos malvados que fazem bullying com a gente no contexto espiritual? É Satanás. E quem é aquele que defendeu você quando você sofria bullying e que te protegeu? É Jesus. Então Jesus sempre vai te defender. É o teu advogado. É o irmão mais velho. É aquele que fala assim, não mexa com a Duda. Não mexa com o Vinícius. Não mexa com o Lucas. Não mexa com essa pessoa. Essa pessoa é meu filho, é minha filha. Não mexa com ele. Então Jesus está todo dia partindo o pão com a gente. Esse cuidado, esse carinho, essa proteção, é ele cuidando da gente. Todo dia que você acordar e você tem o seu café da manhã, você tem seu almoço, tem seu jantar, você tem um carro, você tem uma casa, você tem um apartamento, você tem uma escola, você tem família, você tem... Tudo isso é o Jesus partindo o pão para você todo dia. Só que a gente não percebe. Tipo assim, beber água. A gente faz tão automaticamente que você não percebe. Até o dia que você for para a África. Para um país bem pobre da África. Onde a água é suja. Ou o lugar seco, né, talvez. Ou lugar seco. E você não tem água. E se você tem água suja. Você come a comida naturalmente, assim, você nem para orar. Até o dia que você for a um país bem pobre. Onde eu fui o ano passado. Esse ano, aliás. Onde a pessoa come uma vez por dia. É um balde com uma água suja e eles põem no fogo e aí coloca farinha, coloca alho e cebola se tiver, coloca tomate se tiver, o que tiver eles colocam. Faz um sopão com farinha na água não tratada. E aquela é a comida deles uma vez por dia. Eu estive lá, Duda, eu estive lá, Lucas, eu estive lá, Vinícius. E as pessoas que me convidaram reservaram um restaurante para eu comer. Eu não tive coragem de ir para o restaurante. Não me senti bem. Como é que eu vou a um restaurante comer se as pessoas não têm o que comer? Então eu disse a eles, eu não vou para o restaurante. Eu não quero comer no restaurante. E falei, você vai comer o quê? Falei, banana. Tem banana? Tem banana. Tá bom, só banana. Banana com o quê? Banana, só banana. Empatia, né? Empatia. Então isso é missão. Isso é o que a gente está falando, que Jesus cuida da gente e a gente não valoriza. Temos que valorizar tudo que Jesus faz por nós. Bom, e finalizando esse podcast, eu queria dizer que é única essa experiência. Não tem palavra que descreve, né? O coração arder. Você sente, assim, quando você percebe, melhor ainda, né? Eu não sou o melhor para fazer o apelo emocional, que não tem a melhor oratória, mas eu queria pedir para que você sempre tenha esse contato com Deus, né? E que Deus sempre vai estar com você. Você precisa aprender. Não é fácil, assim, não é algo natural. Principalmente nos dias de hoje, que o mundo é tão turbulento e terreno, com as coisas mundanas, mas
esteja aí, que Deus vai te ensinar. É só você querer. Muito obrigada, Luiz, por estar conosco em mais um podcast. Suas palavras foram incríveis, realmente. Tá tocando pessoas, né, através do mundo inteiro, espalhando o evangelho. Agradeço por você ter vindo aqui hoje e também quero te falar que é muito lindo o seu trabalho. É muito lindo mesmo. Então, passo a palavra para você, se você quiser falar mais alguma coisa. Ok. Obrigado, Duda. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lucas. Obrigado a vocês que estão conectados com a gente. Nunca desista da sua fé. Nunca desista de Jesus, porque Ele nunca desistiu de você. E Ele nunca vai desistir de você. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, lembre-se desse episódio. Lembre-se desse conteúdo. E não desista. Você pode ter momentos difíceis, você pode ter momentos de dúvida, você pode ter momentos em que você está meio down. Não se preocupe. Na bad. Né? Pode acontecer, não pode, Vinícius? Pode. Aí o que você faz? Lembra desse episódio. Volta no YouTube, volta no Instagram, assiste de novo. Isso vai te dar um upgrade, assim, sabe? Deus vai te levantar outra vez. E você vai conseguir vencer as batalhas, as lutas, os problemas que você e sua família talvez estejam passando. Deus te abençoe muito. Siga esse canal, se inscreva nele, participe. Siga o meu também, participe. Luiz Gonçalves Oficial, Luiz com S, Luiz Gonçalves Oficial. Tamo junto, Deus abençoe, amém. Amém. Então assim finalizamos mais um podcast. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e tchau. Só um minuto. Antes do tchau, vou ensinar para vocês como é uma outra forma de despedir. Chega mais perto, assim, com a mão assim, chamando. Tá? Não, vamos falar assim, chega mais perto. Eu conduzo essa parte. Olhando lá. Valendo, chefe. Estamos hoje terminando o nosso podcast maravilhoso. E hoje eu quero ensinar para todo mundo uma forma de começar e de terminar um podcast ou uma programação qualquer, um jeito diferente de terminar. É o seguinte, tem muita gente longe da Bíblia, longe de Deus, longe da igreja, longe da fé. Eu quero convidar essas pessoas para chegarem mais perto e não ficarem distantes, chegar mais perto. E o meu símbolo das minhas pregações é a mãozinha assim. Vamos lá? Todo mundo à direita, olhando para a câmera. 1, 2, 3, chega mais perto. Chega mais perto. Deus te abençoe.